banheiro de escola, um espelho e 3 batidas na porta. Bom, esses são os ingredientes de uma das lendas urbanas mais famosas aqui do Brasil, a da loira do banheiro. Uma história que com certeza já aterrorizou gerações e gerações de estudantes. Mas, e se a origem desse fantasma for muito mais trágica e, bem, mais real do que a gente imagina? Pois é, a pergunta é essa. Porque por trás daquele espectro que supostamente assombra os banheiros, existe a história de uma mulher de carne e osso. Uma história que começou lá no século XIX e que, com o tempo, foi se transformando nesse pesadelo coletivo que todo mundo conhece. Tá, então para começar, vamos só relembrar a lenda como ela é contada por aí. Aquela história que, olha, muita gente já ouviu ou, quem sabe, até participou daquela brincadeira de tentar invocar o espírito, né? O cenário é quase sempre o mesmo, o banheiro da escola. Um lugar super comum na vida de qualquer estudante. E foi justamente nesse espaço que a lenda da loira do banheiro achou o terreno perfeito para se espalhar pelo país inteiro. E o interessante é que não é só uma historinha para ser contada, é quase um desafio. Tem todo um manual de instruções, um ritual, sabe? Cada passo desse ritual parece que foi pensado para aumentar a adrenalina, para testar a coragem de quem se atreve a chamar por ela. E aí, quando ela supostamente aparece, a imagem é muito, mas muito específica. Não é uma sombra qualquer, não. É uma moça loira com um vestido branco, mas o detalhe mais bizarro, aquele que realmente fica na cabeça, é o algodão. Por que um fantasma apareceria com algodão no nariz e na boca? É exatamente essa pergunta que nos leva para o coração da história de verdade. Porque detalhes estranhos assim não costumam aparecer do nada, né? Eles são, na verdade, como migalhas de pão que, se a gente for seguindo, levam a gente de volta para a origem de tudo. E essa origem é uma pessoa real. Então chegou a hora de deixar a lenda um pouco de lado para conhecer a história. Sim, a loira do banheiro tinha nome, Maria Augusta de Oliveira Borges. Uma jovem que viveu na alta sociedade paulista do século XIX. E a vida dela, olha, foi curta, mas bem intensa. Nascida numa família muito rica, ela foi obrigada a se casar com apenas 14 anos com um homem bem mais velho. Só que a Maria Augusta não era de aceitar as coisas. No ato de coragem, que era raríssimo para a época, ela simplesmente vendeu as joias dela e fugiu para Paris, em busca de liberdade. Uma liberdade que, infelizmente, durou pouco. Ela morreu por lá, com só 26 anos de idade. E é aqui que a vida real começa a virar lenda. O corpo da Maria Augusta foi trazido de volta para o Brasil, mas no meio do caminho, a certidão de óbito dela sumiu. Sem uma causa oficial da morte, esse mistério todo abriu a porta para todo tipo de boato e especulação. A teoria mais aceita pelos historiadores é que ela morreu de raiva, uma doença terrível que também era chamada de hidrofobia. E o nome já entrega tudo, medo de água. A doença causa uma sede desesperadora, mas ao mesmo tempo a vítima tem espasmos e um pavor só de olhar para a água. Imagina só, uma sede que não pode ser saciada de jeito nenhum. Ok, agora é a hora de a gente conectar os pontos. Como é que a vida de uma jovem do Império se transformou numa assombração de banheiro de escola? As peças desse quebra-cabeça se encaixam de um jeito que é impressionante. Pensa comigo, a mansão onde a Maria Augusta cresceu virou uma escola estadual. Pronto, já temos o cenário da assombração. A morte por uma doença que causa uma sede terrível, o fantasma aparece justamente nos banheiros, um lugar cheio de água. E aquele detalhe bizarro do algodão? Era uma técnica super comum na época para preparar os corpos para viagens longas, como a dela, de Paris até o Brasil. Cada pedacinho da lenda é um eco, meio distorcido, de um fato da vida real dela. É um processo de transformação realmente incrível, né? A tragédia real foi sendo recontada, exagerada, modificada ao longo de décadas e décadas, passando de boca em boca, foi se transformando até perder quase toda a conexão com a verdade e virar a lenda que a gente conhece hoje. Então, o que essa saga toda da Maria Augusta nos ensina sobre como as lendas nascem e, mais importante, como elas continuam vivas? É basicamente isso. Uma lenda urbana raramente é inventada do zero. Ela nasce de uma sementinha de verdade, sabe? Um acontecimento real, uma pessoa real. E aí, a imaginação coletiva vai regando essa semente com medos, com exageros, com detalhes que deixam tudo mais fascinante, até que aquilo vira algo completamente novo.
A história da Maria Augusta é o exemplo perfeito desse processo. Ela permite que a gente veja, quase que em câmera lenta, como o folclore é criado, como os fatos vão se transformando em fantasia e como uma vida real acaba se tornando imortal através de uma história de terror. Isso tudo faz a gente pensar, as lendas não são só coisas do passado, elas continuam nascendo o tempo todo. Quais histórias estranhas, pessoas misteriosas ou eventos que ninguém explica direito de hoje vão ser as lendas urbanas do futuro? A próxima Loira do Banheiro pode muito bem estar escondida numa notícia que a gente lê hoje, só esperando para ser transformada pela imaginação popular.